Oi, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para o nosso vídeo de revisão do conteúdo para atividade de verificação da aprendizagem. Os conteúdos que serão cobrados estão nas páginas 62 a 84, o capítulo que fala sobre comunicação e o que fala da população brasileira. Então vamos começar com a comunicação. Por que é importante estudarmos a comunicação? A comunicação é muito importante porque ela ajudou a integrar as pessoas, diminuiu as distâncias, há mais agilidade nas informações conforme a comunicação foi evoluindo e também é muito importante para a organização política, econômica e social de um país. A classificação da comunicação. Ela está dividida em duas partes, entre os escritos e as telecomunicações. Dentro dos escritos, nós temos os correios, temos os jornais e as revistas. Os correios surgiram no Brasil numa época em que a comunicação do correio era autorizada apenas entre metrópole e colônia, ou seja, entre o Brasil, que era colônia, e Portugal, sua metrópole. Depois de um tempo, foi autorizada a comunicação para a integração das pessoas no território brasileiro, utilizando os correios. Também temos aí os jornais e as revistas, que durante muito tempo levaram informação para as pessoas de uma maneira muito importante. Mas com o tempo foi passando e como o digital começou a tomar conta, esses meios passaram a ir também para a camada digital. Depois nós temos as telecomunicações, onde nós temos aí TV, rádio, temos também a internet e as telecomunicações elas abrangem uma comunicação global. Temos aí nessas questões das telecomunicações os sonoros, que daí temos o rádio e o telefone, temos os audiovisuais, que é a televisão e o cinema, e temos a multi e hipermídia, que seria a internet, a TV digital e outros meios digitais. Pessoal, dentro da televisão, a televisão, a partir de 1950, ela passou a ser utilizada e passou a ser transmitida. No início, os canais e os programas eram mais leves, não tinha tanta comunicação, mas com o tempo eles foram se aprofundando e passaram a trazer muita informação. Hoje é um dos meios mais utilizados para a informação na sociedade brasileira. O rádio, a partir de 1922, ele começou a ser utilizado e transmitir os seus programas e é considerado um grande amigo da sociedade brasileira. O rádio permanece até hoje trazendo informações para as pessoas. Os telefones começaram de uma maneira estatal, era do governo, você precisava se inscrever para ter uma linha de telefone, mas com o tempo acabou sendo privatizado e aí qualquer pessoa poderia comprar a sua linha e ter a linha de telefone em casa. Com o tempo isso também evoluiu para hoje que nós temos os telefones móveis, que são os celulares. E a internet chegou no Brasil a partir de 1990 e era utilizada nas instituições de ensino. Depois, com o tempo, foi se abrindo e foi se disponibilizando para as outras pessoas. E por mais que hoje você veja a facilidade de acesso na internet, ainda existem muitas pessoas no nosso país que não têm o acesso digital. Então, isso é uma das plataformas do governo, levar a internet para todas as pessoas, como uma inclusão social. Pessoal, depois nós vamos então para o capítulo da população brasileira. Os estudos demográficos são muito importantes para que o governo consiga fazer aí os projetos dependendo de como é a população de cada local, de cada estado, de cada município. Então, por isso é muito importante saber sobre a população. Então, o planejamento, a previdência social, trabalho e emprego, esporte e lazer, tudo isso depende de sabermos os dados da população de cada local. Os censos demográficos são essas contagens da população e atualmente eles acontecem a cada 10 anos. Normalmente esses dados são utilizados para o governo justamente para fazer aqueles planejamentos, mas de grande importância esses censos é para nós sabermos quantos somos, quem somos, onde vivemos e como vivemos. Todas essas perguntas são respondidas aí no censo demográfico através de outras perguntas mais direcionadas. A população do Brasil ou de qualquer lugar é o conjunto de seus habitantes. E aqui no Brasil houve muita miscigenação nesse conjunto de habitantes. Foi assim que surgiu a população brasileira, uma miscigenação entre negros, brancos e índios. Essa é a base da população brasileira.
Depois de um tempo, houve muita imigração de outros locais também, que acabaram aí miscigenando ainda mais a população. Por isso, todos somos miscigenados. Todos temos um pouquinho de cada local no nosso sangue. A população e a demografia têm aí alguns termos técnicos que a gente precisa saber. Por exemplo, população absoluta e população relativa. A população absoluta é o total de habitantes de um local. E a população relativa é o total de habitantes por quilômetros quadrados. Então, tem diferença nessa numeração, mesmo dentro de uma mesma cidade. Temos que prestar atenção nos termos para saber de o que se está falando. A densidade demográfica do Brasil, ou seja, como se distribui a população no território brasileiro, é considerado um país pouco povoado, porque há locais onde existem muitas pessoas na população relativa, ou seja, pessoas vivendo por quilômetro quadrado, e existem locais onde não tem nenhuma pessoa vivendo, por isso é considerado pouco povoado. Por mais que exista um número total bem alto, a população relativa é pouco distribuída. A dinâmica demográfica do Brasil, que é o que a gente fala aí de crescimento ou diminuição de uma população, leva em conta os índices de natalidade, que é quantas pessoas nascem, os índices de mortalidade, que é quantas pessoas morrem, e o crescimento vegetativo, que é um número que surge somando a natalidade e a mortalidade. Então, esses três itens devem ser somados para a gente saber aí as características do crescimento da população. Tem também um outro termo que é a estrutura populacional, que é a característica da população, como que ela é. Então, para a estrutura populacional, nós temos que saber gênero, que seria o sexo feminino e masculino, a idade, que nós dividimos entre jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos de 60 a mais. Então, isso é a da idade. Temos também saber a expectativa de vida, que é a qualidade de vida da pessoa e mais ou menos uma média de qual a idade, até que idade as pessoas vivem, dependendo dessa qualidade de vida. Também é necessário saber sobre o mercado de trabalho, como ele funciona para dar essa qualidade de vida às pessoas. No Brasil, o mercado de trabalho é dividido em 3 setores. O setor primário é a agricultura, o setor secundário é a industrialização e o setor terciário é o comércio. Então, tudo isso está ligado para a gente saber aí quais são as características da população brasileira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem também reler esses 2 capítulos lá no livro didático, rever as suas anotações, aqueles trabalhos que foram feitos, os temas, e assim você vai conseguir ir super bem na atividade de amanhã. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Na atividade você poderá usar o seu material, usar o seu livro, mas lembre que você não pode sair da tela enquanto estiver fazendo a atividade. Estou aí para o que vocês precisarem. Beijo, até mais!